Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22. Glória a Deus. Capítulo 22. Versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo de número 22, versículo 1. Quantos acharam? Digam amém. Glória a Deus. Diz assim: retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouvindo os seus irmãos e toda a sua casa de seu pai, desceram para com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Glória a Deus. Tome seu assento. Santos, amados do Senhor Jesus Cristo, embaixadores do reino de Deus, salvos para reinar com Cristo. Quantos creem, digam amém. Nós estamos diante de um texto que ele é um texto clássico que fala acerca da trajetória de Davi. Nós sabemos que Davi, ele foi um jovem que foi ungido no campo. Os irmãos na sua casa, seus pais, e de repente me aparece um profeta. Onde? Na casa de Davi. Mas Davi estava no campo, trabalhando, exercendo o que ele foi chamado para ser, pastoreando ovelhas. O coração dele era um coração adorador. Gostava de dedilhar harpa. Era um adorador. Um dia acontece algo. E quando esse algo acontece, quando a situação, a coisa muda. De repente, um rei, já estabelecido no trono como rei, poder político, que se chamava Saul, ele começa a viver uma vida completamente atrapalhada. Quem? Saul. Rei Saul. Numa dessas atrapalhadas, Deus havia lhe dado ordem. Observe que o tempo da lei era um período muito
complicado. Por quê? Porque Deus, além de se manifestar de uma forma diferenciada, o que era para acontecer, acontecia no ato. Não vinha a cavalo, era no ato. Aconteceu uma atrocidade, aconteceu algo que quebrou e feriu princípios da lei. Toma-se esta pessoa e ela era apedrejada. Não tinha conversa. Não tinha outra história. Se alguém fez com que um outro alguém sofresse um dano, ele pagaria pelo mesmo dano de forma imediata. Ou seja, a justiça, ela se manifestava de forma imediata. O próprio Davi teve essa experiência quando ele foi trazer a arca. Ele sentou em seu coração o desejo de trazer a arca e, de repente, ele se esqueceu de fazer conforme a lei dizia. A arca, ela não poderia ser carregada por outro transporte a não ser ombros dos levitas. A história você conhece. O boi tropeçou e usar para tentar segurar a arca, morreu. Tocou para não deixar cair, morreu. Mas era lei, ninguém poderia tocar na arca. Pois bem, nós estamos falando de Davi. O momento da vida de Davi em que ele estava em uma situação muito complicada. Qual era a situação de Davi? Qual era a conjectura que estava acontecendo aqui na história de Davi? Ele havia sido guardado por Deus quando ele encontrou com o rei de Gate. Diz a Bíblia que Aquis estava passando, os soldados viram Davi e seguraram Davi. Deus deu uma sabedoria para ele, e ele se fingiu de louco, começou a babar, e aí eles disseram, este Davi, trouxeram Aquis. Aquis olhou e falou assim, não, esse homem perdeu o juízo, não mate não, deixe. Quando ele sai dali, Davi ele sai com um coração muito entristecido. Por quê? Porque ele sabia do que ele carregava. Ele conhecia o Deus que havia posto sobre a cabeça dele um óleo. Ele carregava junto dele uma promessa. Ele carregava junto dele uma palavra. Só que esta palavra que ele carregava, ela não se cumpria. Ou melhor, até acontecia, mas tudo ao contrário. Para quem recebeu uma palavra, para quem recebeu uma unção, para quem recebeu uma promessa, agora está fugindo, fingindo-se de louco, é muito difícil. Não pode ver o pai, não pode ver a mãe, não pode ver os irmãos, afastado dos amigos, afastado dos projetos. Mas Davi não pediu para ser isso. Só que tem um detalhe. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante que espada de 2 gumes. Penetra até juntas e medulas, alma e espírito, e está apta a discernir a intenção da mente e do coração. Naquele exato momento que Davi estava no campo, esta mesma palavra estava discernindo a mente e o coração de Davi. E o próprio Deus se encarregou de ir lá para ungí-lo, porque havia encontrado um homem de coração adorador. Agora entenda, Davi recebe esta palavra, recebe esta unção, recebe esta promessa, e de repente tudo começa a dar errado. De repente as coisas começam a desencarrilhar. E aí, o que fazer? A questão é,
Não tem o que fazer. Só tem que orar e ficar de olho naquilo que Deus estabeleceu, que foi a promessa, vigilância. Você precisa vigiar. É como uma planta. Você põe na terra, mas você precisa ser vigilante. Porque ele está com essa palavra, mas ele estava triste. Triste. Depois que ele sai da presença do rei Aquis, diz a Bíblia que ele vai para um local que se chama Caverna de Adulão. A palavra caverna de Adulão, a caverna de Adulão significa lugar de refúgio. Não tem para onde ir. Não tem com quem falar. Não tem onde buscar ajuda. Não tem como falar com ninguém, porque a perseguição está muito grande. Agora, tenta imaginar o problema emocional que Davi estava vivendo. E aí, eu quero chamar a sua atenção para os dias de hoje. Você recebeu uma palavra, você recebeu uma promessa, você recebeu uma unção. Deus estabeleceu a tua vida, estabeleceu o que vai fazer através de você antes da fundação do mundo. Mas tem coisas que acontecem no decorrer da vida que ela vai ficando complicada. O que nós precisamos fazer? Nos mantermos firmes na palavra. O que nós precisamos fazer? Nos mantermos firmes na promessa. O que nós precisamos fazer? Nos mantermos firmes na oração. O que Davi fez foi entrar na caverna de Adulão para adorar, buscar a Deus, um momento a sós com o céu, para que o céu pudesse se manifestar na vida dele. Então, todo momento que a situação estiver complicada, estiver difícil, você entra na caverna, entra no teu quarto. Sabe por quê? O céu vai se manifestar para a tua vida. Você não tem noção do que irá acontecer, porque todas as áreas da tua vida. Qual é a palavra de ordem? Fique firme. Olha para quem está do teu lado e diga: fique firme. Firma o pé. Esta é a palavra. Agora entenda. Davi entra dentro de uma caverna só. Solitário. Triste. Abatido. Com um monte de interrogação na cabeça. Muitos porquês. Por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que esta humilhação? Por que esta luta? Por que essa judiação? Só que tem um detalhe. No momento da adversidade em que ele entra na caverna de Adulão, Deus estava presente ali. Lembra de quando Elias entrou na caverna? Deus foi atrás de Elias. Deus se manifestou para Elias. Davi estava na caverna de Adulão. Deus estava com ele naquele lugar. Por mais difícil que esteja a situação, entenda o seguinte: Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Deus é contigo. E aí, o interessante é que nem sempre as coisas irão acontecer da forma que você almeja. Quando Davi entra na caverna, ele está ali. Diz a Bíblia: ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Ou seja, todo mundo que estava quebrado. Os devedores. Aqueles que pegam dinheiro com a agiota. Pegou, não tinha como pagar. Aquelas pessoas que comprou na quitanda da esquina e não pôde pagar. Aquela pessoa que está numa situação complicada. Aquela pessoa que passou o cartão e agora não tem como pagar. Aquela pessoa que estava em aperto, fulminada. Deus não poderia mandar uma pessoa próspera para chegar até Davi e falar assim: ó, Davi, você é o meu escolhido, te ungi, eu vou te ajudar.
Isso aconteceu com Davi. Quando Davi, ele estava em um outro momento da vida dele, um homem chamado Cusa, ele ajudou Davi com os seus patrimônios, com os seus bens. Só que agora não tinha ninguém para ajudar Davi. Chegou os quebrados. Tenta imaginar Davi sentado dentro de uma caverna e de repente chega a primeira remessa. E vocês? Estou devendo Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica Federal, BV Financeira, devendo tudo que está na reta. Aqueles agiotas das quintas, está tudo ruim, tudo quebrado. Tudo quebrado. Não tem nada, tudo ruim. Virou pelo avesso, espremeu, não cai nenhum caldo. Essas pessoas foram até Davi. Os que achavam-se em aperto, endividado, pessoas endividadas. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Um quebrado é complicado, 2 é pior, mas 3, tenta imaginar 400 homens. 400 homens. Sequer para falar assim, eu tenho uma água mineral com gás para pagar para você. Vamos ali na esquina. Não tinha. Não tinha. Nada. Nada vezes nada. Não tinha nada. Diz a Bíblia que esses homens endividados juntou-se com homens de espírito desgostosos. O que é um homem de espírito desgostoso? É aquele homem que ele não liga para nada. Ele é tudo ao mesmo tempo. Ele é vil, ele é profano, ele é insano, ele é desonesto. Ele está desgostoso da alma, de alma. Ou seja, ele não gosta mais, não tem prazer pela vida. Há uma tristeza na alma dessas pessoas. Agora, o que gerou a tristeza na alma desses homens? É uma pergunta a se fazer. Agora, tenta imaginar, Davi já está triste, angustiado, abatido, coração amargurado. Deus agora envia mais 400 homens de coração amargurado. Sabe o que isso significa? Você não está tão ruim que não possa ajudar. Dependendo da fase da tua vida que você olha e diz assim, tá ruim para mim. Não tá não. Deus quer te usar desta forma para projetar a vida. Você é um instrumento de Deus na terra. Você é um instrumento de Deus na terra. Não importa a forma que você esteja, o importante é, Deus está olhando para você, e da forma que você está, você é um instrumento poderoso de Deus na terra. Então comece a olhar para a grandeza que há dentro de você. Por quê? Da forma que você está, Deus vai mudar você de nível. Mas antes de mudar você de nível, Ele vai te instrumentalizar na vida de outros. Ele vai te instrumentalizar na vida de outros. Ele vai te instrumentalizar na vida de outros. Então comece a glorificar pelo que já está na tua vida, porque Deus vai trazer boa medida, recalcada, sacudida e transbordante sobre você. Agora esses homens, espírito desgostoso, endividados, homens em aperto, situação complicada, todos eles, se você junta no pacote, no olhar de uma sociedade que julga, não valeria
um. Não é isso? Às vezes nós temos um linguajar popular que diz assim: fulano não presta. E fulano, se juntar tudo não dá um. Deus pegou todo esse pacote daquilo que é ruim com aquilo que não presta e levou e entregou na mão de Davi. Às vezes tem coisas que chegam até você tudo trimbicado, acabado, arruinado, destruído. Deus conduziu até lá, porque Ele acredita que através de homens. Diz a Bíblia que Davi se tornou chefe desses homens. E começou ali uma nova trajetória. Começou ali uma nova vida. Começou ali uma nova experiência. Porque eles encontraram em Davi um ponto de partida para a referência de onde eles nunca poderiam imaginar em chegar. Dentre esses homens, diz a Bíblia que um deles se tornara o comandante do exército de Salomão. Se você olhar alguns guerreiros de Davi, quem eram os guerreiros de Davi? Eram esses homens. Tinha um ali que se chamava Benaia. Dentre esses 400, tinha um que se chamava Benaia. Esse camarada, se você parar para observar o que esse camarada fazia, você não vai acreditar. Eu só acredito porque eu estou lendo da Bíblia. Tinha um outro que se chamava Absai. Você não vai acreditar no que esse camarada fazia. Você olha para uma história de um homem chamado Eliezer, você diz, não tem como. Mas eu vou contar um pouquinho do que esses homens se tornaram. Diz a Bíblia que um deles entrava no período de inverno dentro de cova. Um homem desse matava 2 leões. Um outro, você não tem noção. Esses homens que chegaram quebrado, destruído, endividado, encontraram em Davi uma referência para o sobrenatural se manifestar em um período de lei. Tornou-se o exército mais letal da terra. Quem eram esses homens? Os guerreiros de Davi. Se ajuntaram a ele no pior momento na vida de todos. Preste atenção no que eu vou falar para você. Quando você estiver passando um momento ruim, concentre-se naquilo que Deus vai conduzir até você. Porque o momento ruim, o momento difícil, o momento melindroso, é o momento que Deus está formando para que um avivamento aconteça. Tenha muito cuidado no momento ruim. Foi neste momento, na caverna de Adulão, Deus vai levantar pessoas. Deus vai levantar pessoas para se conectar com você, para que o projeto dele aconteça na tua vida. Então fique muito atento. Na hora dos vales, fique atento. Na hora que você estiver na caverna de Adulão, fique atento. Na hora que você estiver numa situação complicada e outras pessoas piores chegarem até você, fique atento, porque Deus vai instrumentalizar você na terra. Deus vai instrumentalizar você na terra. Deus enxergou você, habilidades na tua vida na terra,
porque operando Deus na tua vida, ninguém pode impedir. Operando Deus na tua vida, o milagre vai acontecer. Operando Deus na tua vida, não tem nada que possa atrapalhar. Operando Deus na tua vida, a unção que Ele derramou sobre a tua cabeça, a palavra que Ele derramou, que Ele ministrou sobre você, vai acontecer o grande milagre, vai acontecer o grande milagre. Passe pela caverna de Adulão, passe pela caverna de Adulão, porque Deus lá fora vai se manifestar sobre a tua vida, em nome do Senhor. Caverna de Adulão, um local de justiça, um esconderijo da manifestação do poder de Deus sobre a tua vida. É o local ideal onde você e Deus irão transicionar. Agora tenha muita atenção, não se precipite. Os pais de Davi ficaram sabendo que ele estava na caverna. Onde é que está Davi? Caverna de Adulão. Juntaram-se os irmãos, os pais, e foram até lá. Visitaram Davi, conversaram com ele. Só que Davi estava numa situação muito complicada, porque ele estava a entender o projeto de Deus na vida dele. Que tem momento que você não vai entender. A coisa ela fica tão estranha que você não entende. Você fala: Deus, eu fiz tudo certo. Está tudo certo. Você fica olhando fazendo uma retrospectiva e falando: onde é que está o erro? Onde é que está o pecado? Onde é que está a transgressão? E você fala: não tem. Mas está tudo dando errado. E aí, como é que não está confusa a coisa? Está estranha. Você não consegue acessar a atmosfera. Mas você tem a certeza, você tem a palavra, você tem a promessa. Davi não consegue acessar, está meio confuso. Você entra num ambiente e há uma nuvem, você não consegue enxergar no que está lá na frente. Era mais ou menos assim. Ele sabia que Deus era com ele. Ele sabia que tinha uma palavra poderosa ministrada sobre ele, mas ele não conseguia visualizar ainda qual era o propósito, qual era o projeto, qual era o momento. E aí os pais chegaram e falaram: meu pai e minha mãe e meus irmãos, eu não posso ficar com vocês aqui. Vocês correm risco de vida, ou seja, risco de morte. E pede para que o rei dos Moabitas ficasse com os seus pais. Fique com os meus pais, até que eu entenda o que Deus quer fazer na minha vida. Você está entendendo? Você entra numa situação, você só precisa ter a certeza que Deus está com você. Davi tinha essa certeza, ele só não conseguia enxergar de forma clara e objetiva. E ele vai até o rei dos Moabitas, entrega os pais e diz assim: olha, eu não tenho como ficar com os meus pais aqui. Eu preciso que você cuide deles, até que eu entenda o verdadeiro projeto de Deus na minha vida. Ou seja, eu ainda não consegui de forma clara e objetiva entender, mas tá tudo bem, fica com eles aí para mim. E ele firmou-se na palavra, na promessa. Há uma nuvem, você não enxerga, mas está tudo bem. Deus está com você. Há uma situação meio que adversa e você não consegue visualizar. Está tudo tranquilo, Deus está com você. Vai chegar um momento que a manifestação irá acontecer. Você só não pode se precipitar.
Assim diz o Senhor para ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você recebeu esta palavra de forma poderosa, manifesta bem alto para que o céu possa ouvir nesta noite. Deus é poderoso para fazer além daquilo que você pediu ou que você possa imaginar.